antes da gente entrar propriamente dito nesse primeiro capítulo, eu queria ler com vocês um texto que está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Vou esperar que vocês abram. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Esse é o texto para a gente iniciar. Enquanto vocês vão abrindo aí o texto, a proposta que eu lancei a partir do momento que a gente teve o convite de dar esses estudos é que a gente tenha sempre um tempo de exposição do conteúdo, mas que a gente reserve pelo menos 20, 30 minutos para que vocês também interajam, perguntem, façam suas contribuições em cima do que foi falado. Então, no finalzinho a gente vai ter também um momento aí para essa troca daquilo que vocês entenderam ou que tiveram dúvidas ou quiserem acrescentar, podem ficar à vontade. O texto de 1 Pedro 2,16 vai nos dizer o seguinte: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Esse texto eu vou explorar mais terça-feira. Eu vou pregar no culto de oração. Então esse vai ser o texto, 1 Pedro 2, do 11 ao 17. Mas por que eu começo o estudo de hoje com esse versículo? Porque ele diz o seguinte: vivam como pessoas livres. Nós somos livres. Para quê? Esse é um primeiro questionamento. Somos livres para adorar a Deus e para viver para a sua glória. Esse é um primeiro ponto. Segundo, ele diz: mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, eu parto do pressuposto que eu sou livre. Mas Pedro me diz aqui que existem pessoas que usam a liberdade para fazer o mal. E ele adverte o seu leitor, tanto daquela época quanto de hoje, que você viva como uma pessoa livre, mas sem usar essa liberdade para promover o mal na vida de outras pessoas, nem na sua própria. E aí ele diz: vivam como servos de Deus. Como é que eu vou usar da liberdade que eu tenho sem causar mal a outra pessoa e a mim mesmo? Vivendo como servo de Deus. E viver como servo de Deus tem essa característica de ser contracultural. Ou seja, nós não abraçamos a cultura do mundo, porque fomos libertos, livres da cultura do mundo para abraçar a cultura do Evangelho. Então, necessariamente, o que está na cultura do mundo não é o que faz, não é o que conduz, não é o que pauta a nossa vida, e sim a cultura que a palavra de Deus nos coloca para trilhar. Isso nos causa uma série de desconfortos durante a nossa vida. Não é tão fácil. Quando você entra na escola, você começa a sentir um pouco isso. Você se sente diferente de outras pessoas, porque elas acreditam em coisas diferentes, porque elas se comportam de forma diferente, às vezes elas se vestem de forma diferente e você meio que se sente um peixe fora d'água. E aí a gente vai começar, a partir desses estudos, a perceber que para que a gente se sinta parte integrante da sociedade em que a gente vive, não é necessário abraçar a cultura e ser igual a eles. A gente pode e deve fazer parte dessa sociedade sendo totalmente diferente deles. Mas em que sentido ser diferente? Só porque a gente anda com a Bíblia debaixo do braço? Não, porque a gente vive o que essa Bíblia, que não deve estar só debaixo do braço, nos mostra. Ela deve estar muito mais do que debaixo do nosso braço, mas ela deve estar no nosso coração e na nossa mente o tempo todo. Não de forma aleatória, Paulo escreve aos Colossenses dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, para ser como um servo de Deus, para viver como servo de Deus, eu preciso estar em contato o tempo todo com a palavra de Deus, para aprender o que a minha vida precisa expressar enquanto servo dele. Esse primeiro capítulo, Gabriel pode ir passando,
ele tem vários pontos. Hoje eu espero trabalhar pelo menos 4, certo? De forma bem objetiva. O primeiro deles, uma introdução. O segundo, no princípio, Deus. A gente vai falar um pouco de criação. Terceiro ponto, nossa reação natural a Deus. Quando você é apresentado a palavra de Deus, qual a sua reação? Natural. E o quarto ponto, o pecado do eu. Aquela coisa de centrar a vida no eu. Esse é um grande pecado que às vezes a gente comete. Num próximo ponto, o que é que a gente vai ter aí? A nossa introdução. Então a gente vai iniciar aqui a introdução com a seguinte questão. Pode colocar aí o texto. O evangelho, ele não só constrange o cristão a confrontar as questões sociais à sua volta, mas também cria de fato uma confrontação com a cultura ao seu redor e dentro de nós. Trocando em miúdos isso aí. O evangelho não só constrange você que lê a palavra de Deus e às vezes se sente desconfortável com algumas coisas. Você diz, espera aí, eu não estou fazendo isso. A palavra diz que eu preciso, por exemplo, perdoar as pessoas. E eu não tenho uma dificuldade enorme de perdoar, então isso me confronta. E eu sou cristão. A palavra de Deus diz que eu preciso amar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem. Coisa extremamente difícil, mas eu preciso fazer. Nem sempre eu faço, então isso está o tempo todo me confrontando, dizendo, você tem que fazer isso. Mas você olha para a própria vida e diz, não faço. Mas não só constrange o cristão a confrontar as questões sociais à sua volta, mas também cria uma confrontação com a cultura ao seu redor e dentro de nós. Então, como eu falei, a gente já tem um constrangimento de olhar para si mesmo e dizer, eu não estou fazendo exatamente o que eu fui chamado a fazer. Aí eu olho para dentro da igreja e eu vejo que também existe muita coisa a ser ajustada. E é natural, por quê? Porque nós somos falhos. Não existe igreja perfeita, não existem jovens perfeitos. E sempre que alguém diz assim, eu não vou para a igreja porque lá tem muita gente defeituosa. Aí eu digo, tem lugar para mais um, pode vir. Sempre tem. Nós somos uma comunidade de pessoas defeituosas, no nosso caráter caído, mas que em Cristo nós encontramos o conserto perfeito para as nossas vidas. Ninguém vai chegar aqui perfeito. E ninguém vai sair daqui perfeito, vai sair aperfeiçoado, perfeito só na glória. Mas é necessário que a nossa vida seja uma constante busca por essa perfeição, aquele padrão das Escrituras, o padrão que Deus nos mostra. E aí a gente olhando para si, olhando para a própria comunidade, a gente entende um pouco os problemas lá de fora. Até porque a gente está dentro dessa sociedade, a gente faz parte dela. Então, se a gente vê problemas dentro de um local em que a gente esperaria não encontrá-los, imagine lá fora. Se eu vejo que às vezes na igreja as pessoas se entristecem com o que as outras falam, imagine lá fora que as pessoas às vezes falam exatamente com o propósito de nos machucar. Se eu fico triste às vezes por ver a atitude de um irmão com falta de humildade dentro da igreja, imagine as pessoas arrogantes que tem lá fora. Às vezes porque tem um pouco mais de dinheiro do que você, às vezes porque tem um tênis melhor do que você, às vezes porque conseguiram viajar mais do que você, e elas se colocam de uma forma muito superior. E a gente se entristece com essas coisas. Se a gente encontra, às vezes, uma dificuldade de pessoas se submeterem a outras, a autoridade de outras dentro da igreja, imagine lá fora. Então, o Evangelho nos mostra que lá fora existem problemas e que nós precisamos confrontá-los com a palavra de Deus. Mas também mostra que esses problemas existem na igreja e existem dentro de mim e de você. Então, antes de resolver lá fora, antes de ser contracultural lá fora, a gente precisa se ajustar aqui dentro. E esse livro vai também nos ajudar a enxergar na palavra de Deus que ferramentas, que mecanismos a gente pode utilizar para ser um meio de transformação para essa sociedade tão corrompida lá fora. E para que a gente também faça com que a igreja seja cada dia menos
corrompida. Porque é interessante que, às vezes, a gente, por estar dentro da igreja, não quer se colocar dessa maneira. Ah, a igreja está corrompida? Ela está corrompida. Principalmente no sentido de que existem linhas diferentes dentro da igreja. Por exemplo, existem pessoas que sobem ao púlpito só para falar que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, e você vai ser uma pessoa vitoriosa, e parece que o crente não tem problemas. Parece que o crente não tem desilusões. Parece que o crente não pode ficar desempregado, doente ou qualquer coisa do tipo. E aí a gente não se dá com essa linha de pensamento, porque a gente olha para a palavra, escuta as pregações que são ministradas aos nossos corações e a gente diz, espera aí, não é isso que a palavra diz. A palavra diz que eu vou passar por aflições, mas ela diz que eu tenha bom ânimo. Por quê? Porque Cristo venceu o mundo. Então, a igreja, no geral, ela está corrompida por pensamentos de pessoas que não seguem totalmente a palavra de Deus. Isso a gente precisa ter em mente. E ser contracultural no momento de hoje não é só olhar para o mundo e dizer assim, vocês estão errados, porque vocês não seguem a palavra. É às vezes olhar para dentro e dizer assim, nós estamos errados. Não temos feito exatamente o que a palavra diz. Precisamos voltar para ela. E aqueles que não seguem, em amor, com paciência, orientá-los para que eles voltem. Até porque o ser contracultural não é a gente chutar a porta do mundo e dizer assim, vocês têm que ser igual a gente. Igual eles fazem com a gente, né? Eles chutam a porta da nossa vida e dizem assim, se você quiser fazer parte disso aqui, então seja igual a nós, porque senão a gente não quer não. E a gente se vê às vezes acuado e meio que forçado a ser mais um. Mas não é isso. Eles não vão se sentir forçados, mas eles vão ser levados pela palavra que a gente prega e pela vida que a gente vive a crer naquele que transforma vidas, que nos faz ser diferentes de uma forma muito natural. Então o Evangelho mostra isso para a gente, nos constrange a ver a nossa própria vida, ver a vida ao nosso redor e também lá fora. Mas aí vem mais um segundo ponto. Você está vendo aí uma imagem de duas mulheres, de mãos dadas, um cartão postal. Alguém poderia dizer assim, são duas amigas, estão fazendo uma viagem juntas, coisa tranquila. Hoje a gente não tem essa certeza mais quando olha para as redes sociais. Se eu disser a você o que apareceu quando eu fiz a pesquisa no Google, você vai ficar impressionado com a coisa que acontece. Quando você coloca... A princípio eu não acredito, e eu espero que vocês tenham mais ou menos o mesmo pensamento nesse sentido, à luz da palavra de Deus, que exista algo como casal de lésbicas. Porque casal é homem e mulher. Então eu coloquei dupla de lésbicas de mãos dadas. Apareceu todo tipo de coisa que você possa imaginar, menos as mãos dadas. Apareceram beijos, abraços, e as mãos dadas foram lá embaixo. Demorou para eu conseguir uma imagem que fosse assim bem nítida de que elas estavam de mãos dadas, simplesmente. Então é cada vez mais comum que os pontos de vista bíblicos, aqueles que a gente adota para a nossa vida, sobre questões sociais, sejam rotulados de ofensivos. Quando a gente fala a respeito de homossexualidade, invariavelmente as pessoas vão dizer assim, você é homofóbico. Aí você diz, não, mas eu estou lendo Romanos 1, eu estou falando da palavra de Deus. Não, mas você é ofensivo. Esse seu caráter bíblico é tóxico. A gente tem escutado tantas coisas, a gente é rotulado de tanta coisa, menos de coisa boa. Quando a gente expõe o ponto de vista bíblico, a gente é tudo menos bem aceito. E é ofensivo dizer que uma mulher que sente afeição por outra não deve expressar isso por meio do casamento. Se a gente olha para uma pessoa e diz, você, se quiser se relacionar com outra do mesmo sexo que você,
Paciência. Viva. Você é livre para viver do jeito que você quiser. Você não tem como pressuposto a palavra de Deus, então você está entregue às suas próprias paixões, ao seu próprio pensamento. Então você vai se guiar pela própria cabeça. Viva do jeito que você quiser. Agora, quando a gente diz, mas não precisa casar, né? Essa pessoa já, opa, peraí, quer dizer que eu posso viver, mas eu não posso casar? O que é que a gente tenta explicar para essa pessoa? Que o casamento é uma instituição divina. E como instituição divina, ela tem um padrão, o padrão das Escrituras. E que o padrão das Escrituras é homens e mulheres. Até porque o casamento tem, além de outros atributos, outras características, mas além de glória de Deus, além de promoção da realização pessoal das pessoas, além de nos fazer experimentar um pouco mais do amor de Deus através do amor de outra pessoa por nós, mas ele também tem um sentido, que é a procriação. Eu posso casar e não ter filhos. Pode ser que isso aconteça. Você quer um exemplo bem claro? Eu e Angélica não temos filhos. Até hoje. Porque Deus não mandou. Mas se mandar, estamos aí. Mas somos um casal que já vai para 8 anos de matrimônio sem filhos. Conheço vários outros casais que passaram 10, 15, 20 anos e não tiveram filhos. Casais que adotaram, casais que simplesmente continuaram servindo a Deus sem filhos. Casais que tentaram tratamentos e nunca conseguiram. Casais que tentaram e conseguiram. São várias as questões, mas o ponto é, para que você casa? Então você casa para a glória de Deus. Você casa para constituir uma família para a glória de Deus. E você casa para ter filhos para a glória de Deus. Para que essa geração se perpetue. Qual o sentido de nós estarmos sobre a face da terra, se não for para que essa geração ensine a próxima geração e ensine a próxima geração a respeito da palavra de Deus? Como é que a gente chegou até aqui? Se não foi porque os nossos avós pregaram aos nossos pais, os nossos pais pregaram a nós e nós chegamos até aqui. E temos a responsabilidade de pregar para os outros. Agora, se a gente expande esse conceito para pessoas do mesmo sexo, isso não acontece. Naturalmente vai haver uma quebra em algum ponto. Primeiro, eu falei que o casamento é para a glória de Deus. Casamento entre pessoas do mesmo sexo glorifica a Deus? Não, por quê? Porque não é o projeto dele. Não foi feito para isso. Então, também não é o que está de acordo com as Escrituras. Segunda coisa, eu falei que é para que a gente crie filhos para a glória de Deus. Um casamento entre pessoas do mesmo sexo não gera filhos. Mas tem tantas pessoas abandonadas por aí, tantas criancinhas precisando de um lar, e esse lar não poderia ser de 2 homens ou 2 mulheres? A questão não é que crianças precisam de um lar, elas precisam de um lar dentro dos padrões bíblicos. Porque casa, qualquer pessoa pode ter, mas um lar saudável, nem todos têm, até mesmo dentro da igreja. Já encontramos inúmeras pessoas que mesmo dentro da igreja viviam conflitos dentro de casa. Um pai violento, uma mãe que não demonstra amor pelo seu filho, irmãos que não são companheiros, mas que torcem pelo seu fracasso. Conflitos familiares fazem parte também da vida de cristãos. Então é muito delicado o conceito de um lar segundo o padrão bíblico, um lar para a glória de Deus. Mas eu não posso, de forma alguma, mesmo que pensem que é ofensivo, mesmo que recebam como ofensivo, eu não posso expandir o conceito de casamento para pessoas do mesmo sexo.
ser claro. Eu entendo que hoje é inevitável, como era inevitável na época de Paulo escrevendo aos Romanos, que existam pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo. Senão Paulo não tinha escrito Romanos 1, versículo 18 para frente. Agora, essas pessoas não têm a menor necessidade de querer confrontar todo um sistema como o cristianismo através de uma união que é reservada para homens e mulheres para a glória de Deus. Se elas quiserem se relacionar, não tem problema. Até porque o que qualquer pessoa, seja hétero ou homossexual, faz em sua intimidade não diz respeito a qualquer outra pessoa. Eu trabalho com pessoas que são homossexuais. Quem trabalha em escola vê isso muito comumente, muito frequentemente. Trabalho numa boa, convivo com elas e sempre digo a quem diz assim para mim: por que você não tem problemas com eles? Por que você não questiona eles? Por que você não força eles a ser diferentes? Sabe por que eu não faço isso? Porque eu estou ali interessado em saber se eles são competentes no trabalho, independente do que eles fazem ali fora. Até porque os problemas são bem maiores do que uma pessoa ser homossexual ou não. Eu posso ter um colega de trabalho que é mentiroso e vai me causar prejuízos enormes. E posso ter um que, apesar de ter essa escolha de vida, trabalha direito. Então, se trabalhar direito, se ele for um bom companheiro de trabalho, o que ele faz na sua intimidade pouco me interessa. Agora, claro, enquanto pastor, eu preciso pregar para que as pessoas que me ouvem tenham a consciência. O que ele faz, mesmo na intimidade, é abominável aos olhos de Deus. Isso eu não vou me calar. Mas existe um local para que isso seja falado, existe uma forma como isso deve ser falado, e existe também um modo de me aproximar dele até mesmo para dizer isso. Existe algum momento que vai haver uma abertura ou não. Nem sempre há. Mas se houver, existe um modo muito cuidadoso e muito amoroso com o qual nós devemos nos dirigir a essas pessoas. A gente vai perceber aqui que o evangelho não é ofensivo só para quem é homossexual. Na realidade, a homossexualidade é a menor das ofensas que alguém pode fazer ao cristianismo. A gente vai perceber muitas questões bem mais complicadas e que vão gerar um problema bem maior para a gente. No próximo ponto, o que é que a gente vai ter aí? Isso. É nesse ponto, porém, que nós temos que reconhecer que a visão bíblica da homossexualidade não é a maior ofensa no cristianismo. Que eu falei agora. Então, não é quando você lê, por exemplo, Romanos 1, essa não é uma maior ofensa que você vai ver no cristianismo, de dizer que ali é abominável aos olhos do Senhor, que ali é errado, que esse tipo de conduta é contrária ao padrão bíblico. Nem de longe é a maior delas. O evangelho em si é uma ofensa muito maior. A gente vai perceber que a confrontação que o evangelho promove entre as pessoas, na sua conduta, na sua forma de ser, na sua forma de ver as coisas, é muito mais ofensiva do que simplesmente dizer que duas mulheres não podem casar ou não deveriam casar. E aí, veja só, o segundo ponto da gente é, no princípio, Deus. A gente vai perceber que a criação é uma grande ofensa. É a afronta inicial do evangelho. É que há um Deus com o qual, por meio do qual e para o qual todas as coisas começam. Que Ele é Criador. Então, para muita gente, dizer que Deus é o Criador é uma ofensa terrível.
Você não precisa chegar na universidade para escutar alguma coisa do tipo: olha, nós fomos formados a partir de uma explosão cósmica. Vários elementos, através dessa explosão, se espalharam pelo universo e deram origem a várias coisas. Existe um episódio muito interessante das aulas de biologia que eu tinha lá no meu primeiro ano do ensino médio. Tem alguém aqui no primeiro ano do ensino médio? Não? Tem para baixo e tem depois, né, do primeiro ano. No primeiro ano eu tinha um professor de biologia que eu sempre gostei muito dele. As aulas dele eram fantásticas. Ele desenhava muito bem. E ele desenhou um ratinho. E ele disse: minha aula hoje é sobre o rato. E eu fiquei: meu Deus do céu, professor, a aula é sobre o rato. Ele disse: existia um desses cientistas no século XVIII que pegou um pedaço de pano e colocou dentro de uma sala escura. E ele molhou esse pedaço de pano com caldo nutritivo. Tipo quando você faz carne para pirão, né? Aquela carne com molho. Aí, carne bem molinha, né? Ele pegou aquele molho grossinho e jogou em cima do pano. Isso deixou lá uns 2 dias. Depois de 2 dias, tinha ratos em cima do pano com caldo nutritivo. E ele disse: tá vendo? Os animais, os seres, surgem por geração espontânea. Eu deixei ali o pano com caldo nutritivo e os ratinhos surgiram. Interessante. Sabe por que os ratinhos foram atrás do pano? Porque eles já estavam naquele quarto escuro. Porque eles sentiram o cheiro daquele caldo. E porque não tinha ninguém perto do pano. Porque se tivesse alguém perto do pano, provavelmente espantaria os ratinhos. Eles ficaram muito tranquilos naquele ambiente. Se você deixar um pouquinho de açúcar ali em cima da mesa, depois que você toma café, pouco tempo depois surgem formigas. Elas surgem ou elas já estavam por ali? Entende que não é tão simples assim a coisa. A gente não surge de geração espontânea. Você não nasceu de uma explosão ou porque seus pais deixaram um pano molhado do lado de fora da casa. Você surgiu de uma união entre um homem e uma mulher, criados por Deus com esse fim, que o material genético de um se uniria ao material genético do outro para gerar uma nova vida. Da mesma forma acontece, por exemplo, com um cachorrinho que você tiver em casa. Cachorrinho macho vai precisar se unir a uma cadelinha para que os 2 materiais genéticos gerem filhotes. Eu não vejo nada de extraordinário em dizer isso. Eu vejo extraordinário isso acontecer. Deus é grandioso e Ele fez isso. Eu não acho que isso seja muito em falar. Mas existem pessoas que quando escutam isso é uma ofensa mortal. É uma afronta que não tem tamanho. Porque elas não concebem Deus como Criador. Elas olham para Deus como qualquer coisa. E esse é um grande ponto. Deus não é uma coisa. Deus é Deus. Criador. E como é esse Criador? Vamos ver 4 pontos a respeito disso no próximo slide. O Criador de todas as coisas, primeiramente, é santo. Vamos abrir o texto de Isaías 43, versículo 15, para que a gente veja o caráter desse Deus Criador. Que diz Isaías 43:15: eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Ele aqui não se apresenta simplesmente como santo, mas ele ainda coloca mais coisas.
eu sou o Senhor. Provavelmente na sua Bíblia vai estar igual a minha, letras todas maiúsculas. Esse é o Senhor de todas as coisas. Segundo ponto, Ele é o Santo de vocês, o Santo de Israel, o Criador de Israel e o seu Rei. Ele se mostra como alguém que governa todas as coisas como Senhor. Ele se mostra como alguém que é santo, que é criador e que domina sobre tudo e sobre todos. Ele é rei também. Segundo ponto é que ele é bom. Salmo 145, versículo 9. O que diz o Salmo 145, versículo 9? O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Aí eu tenho um rápido parênteses aqui sobre isso. Quando a gente olha assim, o Senhor é bom para todos. Todos servem a Deus? Não. Todos amam a Deus? Não. Todos se sacrificam pela obra de Deus? Também não. Por que que o salmista aqui, Davi, no Salmo 145, verso 19, diz que ele é bom para todos, no versículo 9, o Senhor é bom para todos? Porque existe algo chamado graça comum. A graça comum de Deus, de fato, ela abrange todos. A compaixão, aqui a graça comum é chamada de compaixão. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. É uma característica, é um ponto dessa graça comum, é a compaixão. Ele se compadece de todas as suas criaturas. A chuva que caiu e bateu na minha janela nesses últimos dias, bateu na janela dos ímpios. Se na minha casa eu tivesse uma horta e ali crescesse tomates, pepinos, cresceria também na dos ímpios. A mesma graça que me faz ter condições de trabalhar e sustentar minha casa, também acontece com os meus colegas de trabalho que não sabem nem quem Deus é. Agora, existe algo diferente para aquele que serve a Deus, que é chamado de graça especial. Essa não alcança a todos, somente aqueles que foram destinados à salvação. Mas o Senhor é bom, no sentido de que mesmo para aqueles que não creem nele, ele ainda age com compaixão. Você já leu em alguma postagem nas redes sociais alguém falando mal de Deus? Alguém colocando assim, falando mal do povo de Deus? Alguém colocando a Bíblia como sendo algo insignificante, que não tem importância? Com certeza você já viu. E certamente o sangue subiu. Você ficou uma vontade, o dedo ficou ali, uma vontade de teclar e responder, e você quase fecha a mão para dar assim na tela, né? Quando isso acontece. Mas não é isso que a gente pode fazer. Qual a melhor forma de responder a essas pessoas? Pregando a palavra, vivendo a palavra. Porque não adianta a gente responder para aquele que não conhece. O homem natural, guardem isso, o homem natural não entende, não discerne as coisas espirituais. Você pode falar para ele 1000 vezes: olha, existe um Deus nos céus que enviou seu filho para morrer pelo seu pecado. Ele disse: eu tenho pecado? Tem, meu filho, todo mundo é pecador, todos pecaram, todos precisam da glória de Deus. Mas eu sou tão bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada para os meus pais, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu pago os meus impostos. Sim, mas a vida não é só isso. E para ser salvo você não precisa das suas obras, você precisa da obra de Cristo. Quem é Cristo?
Cristo é aquele que se sacrificou por cada um daqueles que o Pai deu a ele. Cristo é aquele que deu sua vida e na sua morte e ressurreição você teve vida. E a gente sabe que muitas pessoas vão ficar se perguntando anos e anos, até que essa luz do Evangelho realmente faça diferença na sua mente e no seu coração. Essas pessoas que falam mal de Deus, que xingam, que deixam a gente fora do sério, sabe por que elas não morreram ainda? Sabe por que elas não são fulminadas com a mão no teclado? Porque Deus é bom. E a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. E se Ele tiver um plano, nem que seja o plano de através delas mostrar o seu poder e o seu juízo, então elas permanecerão onde estão. Outra coisa é que Deus é justo. Provérbios 17 e versículo 15, bem pertinho. Se Deus é justo, Ele faz todas as coisas através da sua justiça. E aqui o versículo 15 diz: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. O ímpio, vamos trocar essa palavra por pecador? Todos são pecadores. O ímpio é um pecador que ainda não foi regenerado. Então, absolver o pecador, absolver o criminoso, e condenar o justo, são coisas que o Senhor odeia. Qual é o certo? Uma pessoa fez uma coisa errada, ela deve ser condenada. Alguém matou uma pessoa. Aqui em Campina Grande agora virou moda, né? Tem homicídio quase todo dia, das mais diferentes formas. Esses homicidas aqui em Campina Grande merecem o quê? Condenação pela justiça, serem presos e responder pelo crime que cometeram. Absolver essas pessoas é algo que o Senhor odeia. Por quê? Porque vai de encontro, ou seja, é contrário à sua justiça. Quando os pais de um jovem, como do meu aluno Everton, levantam uma plaquinha e colocam "queremos justiça", é essa justiça de condenar-se o pecador, o ímpio, o criminoso. Absolvê-lo é uma facada no peito de quem perdeu aquela pessoa. Mais ainda, condenar o justo. Se eu vivo segundo as leis, por que eu tenho que ser condenado? Se eu obedeço às autoridades, se eu faço o que é bom, se eu sigo a palavra de Deus, o Senhor não vai me condenar. Se eu fui chamado para ser da maneira que Ele expressa na sua palavra, Ele não vai me destinar à condenação. Então, absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Por quê? Porque não representam a sua justiça. Ele não se mostraria justo absolvendo o culpado e condenando o inocente. Mas lembrando o seguinte: nós somos inocentes? Não, né? Nós não somos inocentes. Nós somos inocentados, justificados pelo sangue de Cristo. Ele é o inocente. E apesar de culpados e corruptos em Adão, em Cristo, nós encontramos a redenção. E um último ponto aqui, no princípio Deus é gracioso. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3 e versículo 9, que vai dizer o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Interessante isso aqui. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Você certamente já escutou a seguinte expressão: Deus tarda, mas não falha. Ele nem tarda e nem falha, ele chega na hora certa. Às vezes, eu sinto isso, às vezes,
umas 2 ou 3 vezes por ano, quando eu vou fazer ressonância. A minha ressonância dura 2 horas e meia. Você fica dentro daquela câmara ali preso, não pode se mexer direito. Aí depois vem alguém e diz assim, agora vai ter o contraste. Aí pá, bota ali o contraste e eu passo mais 1 hora. Você fica ali apertado, com fome, porque você está de jejum e o tempo não passa. E você olha para cima, 10 centímetros tem a tampinha da câmara, é horrível aquilo ali. Aí você diz, Senhor, tá bom de acabar não? Senhor, 10 minutos. Aí chega uma hora que você diz assim, eu não aguento mais. A gente é péssimo, né? Para suportar a dor. Aí a gente lembra que Ele tudo suportou. E é nessa hora que você diz assim, tá bom, Senhor, se precisar de mais meia hora eu fico. Aí você se prende ali e tal. Na hora que você realmente acha que não dá mais, que já travou a coluna, que já está doendo tudo, que você a fome já está tão grande que já até passou. Aí alguém diz assim, pronto, encerramos o exame. Aí você diz, está vendo? Foi na hora certa. Se passasse mais 5 minutos, a minha perna travava, eu não saía nem daqui. Deus não tarda em cumprir com aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dEle. Ah, mas faz 10 anos que eu estou esperando por isso, 10 anos orando, 10 anos jejuando, 10 anos pensando a respeito, 10 anos me preparando para que isso chegue. Não chegou o tempo dele. Pode ser com 11 anos, com 12, pode ser com 30. A gente não sabe. O tempo é dele. Mas o bom é que quando chega no tempo dele, é perfeito. E ele diz aqui, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Você acha que Deus se alegra com a perdição de algumas pessoas? Isso enche o coração dele de alegria, em ver pessoas indo para a perdição todos os dias. Todos os dias gente morre e vai para o inferno. Todo dia. Será que isso deixa o coração de Deus assim extremamente alegre? Mais um perdido foi para o inferno. Não. O homem não foi feito para a perdição. Ele foi feito com o propósito de glorificar a Deus e de se satisfazer nele por todo sempre. O problema é que existia uma coisa chamada pecado. Faz separação entre o homem e Deus. Infelizmente, existem pessoas que seguem nesse pecado a vida inteira, que nunca se arrependem, que não têm fé em Cristo. Nem todos chegam a arrependimento, que é o final do versículo. Mas, quando a palavra é pregada, o objetivo é esse. É para que pessoas cheguem ao arrependimento. Por isso que a gente aqui fala tanto de pecado. De vez em quando a gente está falando alguma coisa sobre pecado. De vez em quando o pastor Rony aqui fala, olha, como a gente já vem falando há muito tempo, o pecado na vida do cristão deve ser só um deslize. Todo mundo já sabe, até decorado. Mas na vida de algumas pessoas é o esporte preferido. Eu peco porque eu gosto, eu peco porque é bom. Eu não vou dizer para você que alguns pecados não são prazerosos, agora, naquele momento. A consequência nunca é prazerosa. E esse é o grande problema, porque a gente não pode se acostumar a ter minutos de satisfação com o pecado e perder toda a vida por conta das consequências desse pecado.